Boa noite. Hoje é um chamado de Jacinto, né? Nós vamos abordar um tema hoje, uma análise sociológica, né? Com o Viradilho, né? Opa! Tudo bem? Bem. Meio apertadinho, mas passa. Passa assim. Passa aqui. Mas é um prazer imenso mais uma vez estar nessa noite com você, para que você possa traçar alguns comentários para a gente sobre duas questões fundamentais. O poder e a educação. Nós sabemos que o país nosso está passando uma fase difícil no aspecto político, social, mas um dado tem chamado a atenção, que é o dado de poder. Historicamente no Brasil, quando nós pegamos a gênese nossa, nós tivemos um poder carismático, né? Por que carismático? O fundamento básico colocado na nossa sociedade veio através dos jesuítas. E vindo através dos jesuítas, eles fundamentaram no território nacional toda uma estrutura baseada no desenvolvimento educacional carismático, através dos padres. Eles abriram diversos seminários, diversas escolas no Brasil. Eu queria que você fizesse uma pequena observação para mim dessas gênesis históricas, quais as consequências que foram direcionadas em relação ao poder. Hoje dia 10, né? De outubro. 10 de outubro. Estou entrando aí na web, na casa de vocês, participando aí junto com vocês aí no seu dia a dia, né? Tamo aí. E eu já falei que sou da ascendência fenícia, né? Acho que já estão sabendo já. E vamos tecer aí o comentário sobre o poder hoje, né? E também sobre a educação. Sempre baseando naquela que eu falei da Saint-Tropez, na estruturalização da sociedade. Que sem uma estrutura coesa, não há condições de as pessoas serem felizes, de ver o belo. Essa aí é uma questão. E a questão carismática da estruturização nossa, como ela ficou? Então, vou começar com uma análise antropológica. Eu vou pegar aqui, o pessoal tá vendo aí, vou pegar esse aqui, é um território indígena que eles fizeram. Hoje fizeram com barbante, mas é formado mais ou menos assim. Você tem o cacique, mas o cacique ele tem os conselheiros e ele quase não sai. E os conselheiros é que vão falar as demandas para as pessoas. Então, ó, um casal vai ter uma ligação com o todo. Vai ter a lei, vai ter o entendimento, vai ter a beleza do andar. Então eles andam conforme uma lei específica. Isso é uma sociedade tribal simples. Então vai ter as ligações familiares, que o Norte tentou falar sobre uma forma de família, que é uma família que seria uma família ideal, mas no nosso Brasil, os portugueses quando chegaram encontraram isso aqui, ó. Os jesuítas chegaram, encontraram uma coisa simples. O índio brasileiro tem o tupi, tem o guarani, mas só que não é só tupi e guarani, são 1.260 línguas diferenciadas no Brasil. Bastante. Por exemplo, o Kaiowás fala completamente diferente do Ticuna e dos Terena. O Terena é completamente diferente, um não entende o outro. Então, mas só que eles mantinham assim essa estrutura simples, porque tinha abundância de alimento no Brasil. Abundância. Então o Brasil não tinha como olhar para um lado, você tinha uma fruta, olhava para um outro. Então eles não tinham guerra entre eles. Tinha sim algumas desavenças, mas de repente eles se grudavam com outra tribo e faziam uma junção.
fazer uma junção com outra tribo. Certo. Tá? Fazer uma junção com outra tribo. E essa tribo ficava matrilinear ou patrilinear, casado com o homem ou a mulher. Ficava essa tribo guardava essa tribo. Então é uma relação harmônica. Harmônica. Nenhum queria o território do outro, porque tinha abundância. Tinha abundância. Já no processo europeu, o que aconteceu? No início, o único que tinha os impérios que tiveram que usar a força, porque eram poucas terras. Usar força. Só o Império Egípcio que não. O Império Egípcio tinha a coesão feita pelo faraó, ele era de cima para baixo, só que o rio tinha um rio aqui e tinha fizeram vários canais de irrigação e o Nilo formou um Egito super abundante, tanto que várias vezes as pessoas que passavam foram lá no deserto, esses aqui, vinham aqui, por exemplo, Israel, os das tribos de Judá, outros, qualquer um, vinha para cá para poder comer, eles davam comida. Deu sustentação. Davam sustentação. Mas chegou um tempo que ficou muita gente aqui. Então ficou muita gente. E o faraó falou assim, não dá para ficar muita gente, não, porque o Nilo não aguenta, por favor, saia. Aí tiveram que os judeus sair. Os judeus tiveram que sair. Outras tribos também. Não foi só os judeus, porque eles não davam condições. Aumentou muita gente aqui. Por isso que ele pediu para sair. Não foi nada disso que está escrito. Estão passando na novela aí? Novelinha, Moisés. Não tem nada a ver. Moisés veio copiar deles aqui. Eu estou falando como Finício. Certo. Tá, estou falando como Finício. Finício veio bem antes dos judeus. Então, os egípcios ajudavam. Inclusive ajudavam a gente. Porque não fazer, o pessoal, meus antepassados, fazer negócios com egípcios. Fazia com todos, eles foram desenvolvendo. A parte de navios. E negociavam com todos os povos. E mantinham o silêncio. Fundamental. E eu estou quebrando essa regra. Que é o silêncio para buscar. Porque se eu for fazer um negócio com uma pessoa, eu tenho que fazer um negócio com honra, que seja vantajoso para os dois. Para mim também. Então a persuasão que eu tenho, ou a persuasão do antigo Finício, era manter uma estabilidade com o outro povo sem falar deles. Não era fofoqueiro. Não tinha língua desse tamanho. Não tinha língua. Então eles ficavam quietinhos. E agora eu estou falando que o Moisés foi lá copiar o jeito do modelo da coesão, da força do egípcio. Não teve nada disso que teve as coisas inventadas na mitologia. Aí a educação entra. A educação. Aí a educação entra pela mitologia. Então você acha, por exemplo, que no processo histórico do Egito, ele já tinha uma coesão, uma estrutura, e o povo hebraico, em certo sentido, a nível de modelo, eles foram catalisadores dos fundamentos. A maioria dos povos seguiram o modelo dele, de estrutura deles. Até os Estados Unidos hoje mantém-se o poder. Porque ele tem que ter informação. Se inchar todos os Estados Unidos, por que todo mundo não pode levar todo mundo para os Estados Unidos? Porque se vem encher, como é que fica? Vai dar problema. Só razoável. Né? Então, eles fazem o modo possível que entre as pessoas que tenham condições de não entrar na estrutura e explodir a estrutura deles lá. Não explode a estrutura. Né? Senão explode a estrutura que eles montaram lá em um bocado de tempo. No Brasil, a estrutura foi montada pelos jesuítas. Naquele processo que eu falei
os jesuítas, então, o que eles fizeram? Tiraram o cacique, colocaram o padre para falar que Tupã era o Deus. Foi fácil. E aqui foi colocando missões jesuítas. As missões jesuítas. Nos locais chave. Então ficou fácil de dominação ideológica que não tinha na Europa condições, já tinham sido expulsos de lá. Os jesuítas, os jesuítas foram expulsos. Foram praticamente o Marquês de Pombal, depois foi mais expulso ainda. Só que mantiveram aqui e começaram a escola jesuítica. Né? A história demonstra que esse cara aqui, num período de quase 200 anos, 200 anos de fundamento básico de escola, e que através do Marquês de Pombal há uma intervenção nessa estrutura, ou uma rachadura completa ou mais ou menos. Então, quando eles fizeram, como é que era o processo? Você tinha o processo de divertimento, que era o circo. Que as pessoas iam na vila para assistir o circo. Você está um pouco fora do foco. Chega um pouquinho para cá. Aí, agora tá. Porque o foco tá. Então o circo ele era catalisador da alegria do povo. Não, o circo é catalisador da alegria do povo. Então o povo, onde se encontrava, e as festas também, que eram feitas, São João, todo tipo de festa. Todos os tipos de festa. Então, havia sempre no centro jesuíta, numa igreja. Sempre jesuíta no centro da igreja. E os padres também faziam o serviço de psicanálise. Literal. Como é que é esse processo? O padre significa pai. Pai em latim. Padre. Pai nosso não, é padre. Padre, a pessoa ia lá fazer a festa. Olha só como é que a permissividade já começou no Brasil. Começou uma permissividade. Uma permissividade que quando deram os índios caiuás, eles faziam o caiuá, que era só festas tradicionais, tomavam aquela bebida e davam quase um efeito, quem conhece aí Santo Daime, dá um efeito que o cara ficava assim alegre, e aí deram pinga para ele, algo. Aí os índios achavam que aquilo era coisa de... E dava pinga cada vez que chegava, o pessoal que começou a morar aqui, que era analfabetos, começou a dar pinga e os índios também acostumaram a pedir. Então nós já começamos com a tempo falar, a mãe do Kaiowá falava assim, faça tudo. Quando você precisar, vai lá e peça. O índio começou a pedir. Então começou um processo de caridade, de misericórdia. Isso o Finício não concorda. A misericórdia não existe para o Finício. Existe a concórdia. Eu concordo com você e tenho benefício, você tem o benefício. Nada de misericórdia, de caridade. Porque esse negócio de caridade submete o outro. Então a caridade começou com isso. Mas voltando como ele era psicanálise. Eu só dei uma dentro, só dei uma confusão, uma viajada na maionese. Mas voltando, você como fiel, você fazia alguma extravagância, traía a mulher, chegava lá no padre, padre, seguinte, eu traí a mulher. O que o padre vai falar? Ele ia dar uma saída meio caridosa. Uma meia caridosa. Fala, vai lá e reza, Vinte Maria, mas não faça mais isso. Então a permissividade, não estou falando assim no sentido de que é histórico, ele não tinha, não é que nem os ingleses da Inglaterra. Não, você não fez isso? Que isso, rapaz? Não pode. Então a Inglaterra, os Estados Unidos era coisa, não tinha esse negócio de pedir, não, você tem que trabalhar, fazer traição com a sua mulher, que isso, tá louco? Então é coisa diferenciada. Isso no campo assim, colocando, aí começou
E na escola, só ia para a escola só para catequizar. Aprender a ler. Aí você me diz, então começa o processo da dogmatização. A dogmatização é baseado no carisma. O padre chega, tudo bem, tudo bem? Como é que está a tua família? Como é que está a Luísa? Ele sabia tudo da vida. Se não soubesse, se outro vinha lá do outro lugar, perguntava para o padre lá do outro lugar como é que era o sujeito que estava chegando. Então eles têm uma rede de informação. Informações. Células de informação. Que é células de historicamente. Porque células assim, né, de informação para chegar à informação. Então, sempre teve isso na igreja. Inclusive agora o Papa, ele foi para a Argentina, não tinha ninguém. Porque ele é considerado lá de assim, pertenceu à ala mais assim radical, e os argentinos não é católico, não tem o catolicismo, tem uma tradição, não tem, e ele não, só ficou com o narizinho lá, saiu uma foto com ele com o narizinho de palhaço. Aí olha como é que ela adianta os passos. Ela ia conversar com um negro nos Estados Unidos. Certo. Um período atrás, ela pediu perdão para os negros da escravidão, sabendo já que havia um negro lá nos Estados Unidos. Passou por Cuba. Passou por Cuba. Não, em Cuba não pagou, teve que pagar. Lá o Fidel Castro recebeu, mas todo o custo de gasto teve que pagar. Nos Estados Unidos, ele não foi como representante da igreja, ele foi como representante do Vaticano, ou seja, presidente do Vaticano. Ele teve que pagar. Chefe de Estado. E não foi para a casa do presidente dos Estados Unidos, ele teve que ir para o Congresso anunciar um pacote, junto com falando sobre a biodiversidade e contra o fanatismo. E de repente, olha só como é que é a jogada. Estados Unidos, não fanatismo. Quem que bombardeou agora a Síria para acabar com aquela bagunça que estava lá? Foi ateus. Não era ateus? A maioria majoritária. Majoritário é ateu. Então, para mostrar que nenhum dos dois, os dois ficaram incólume. Os dois, né? Tanto protestante como católico, mais confortável. Aí foi lá o Chico Doce, que fala Chico Doce, né? Que eles chamam a música de Chico Doce. Eles avisam uma vez, duas, a terceira vai embora. Eles avisaram, não entra na Ucrânia, aquilo lá é a minha saída. Então a educação brasileira, ela passou, voltando para a educação brasileira, eu falei um pouco de poder, hoje internacional, agora, porque dou umas derrapadas, porque eu vou buscando lá. Então ele chegou no Brasil, os jesuítas chegaram e fizeram a escola carismática. E qual foi, assim, dado que esse cara dos anos consecutivos, a intervenção do Marquês de Pombal, qual foi as motivações do Marquês de Pombal tentar entrar nessa estrutura e praticamente eliminou bastante deles aqui? O Marquês de Pombal, principalmente ele foi gente, né? Ele reconstruiu Lisboa, que estava no terremoto, e ele antecipou as ideias liberais. Nem a França tinha. Nem a França tinha? Não tinha. A França foi depois da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa. O Marquês de Pombal veio antes. Ele falou assim, o Estado tem que ser laico. E acabar com o poder jesuíta, que estava no Brasil e estava mandando muito na Europa. Ele estava avante de Napoleão. Avante de Napoleão. E aí ele veio, pegou e proibiu e colocou a escola laica. Pegou as escolas, todas as imagens das escolas
tirou o Estado, formou o Estado laico, antes de Napoleão. Antes de Napoleão, estava bem no processo. Estava bem o Marquês. Para o nosso povo do ar, fiquei entendido, mas que dá um conceito, o que seria um Estado laico religioso? Sobre o povo da UAR. O laico, depende do lugar, a religião tem que dar a receita e despesa. Então, por exemplo, tal lugar tem igreja. Se eu sou Estado laico, eu tenho que ver a receita e despesa da igreja também. Ela não pode ficar solta. A margem. A margem, ela pode ficar ideologicamente também. Porque lá tem outros grupos de interesse, que não é o dele, não é só da religião e da ideologia daquele. O Estado ele tem que ser livre de ideologias e livre de dogmas. Então tem que ser laico. Então o Estado é necessário ficar livre das ideologias e das utopias e da dogmatização para ter o belo. Porque você não tem a coesão. Mas como fica aqui nos fundamentos básicos da educação brasileira, já que os primeiros alicerces foi lidado com o carismático, qual as repercussões? Mas históricas? ainda continua. Não, ela continua dizendo assim, qual foi a repercussão histórica dessa linha carismática e quais são as diversas facetas dela no processo? Então, o primeiro processo foi a dogmatização. É o cristianismo e é pecado fazer e criticar quem vinha com o livro. Só quem era doutor era só filho dos coronéis que ia estudar em Lisboa. E eles começaram a regimentar pessoas simples, com a capacidade de inteligência, e ser padre. Padre negro, padre índio. Então foram uma variação de padres que entraram no dogma da Igreja Católica. Ah, sim, é isso. Então o processo, você pegar uma pessoa totalmente destruturada, ou aquela pessoa que é estruturada no catolicismo, e é fácil falar, você vai ser padre. Ao invés de um pastor, você tem que mostrar que tem que ser pastor. O fundamento básico dele foi isso. E a comunidade dos Estados Unidos, depois os batistas, né? Os outros, presbiterianos, a pessoa vai ver se ele tem a sabedoria para conduzir. E aí que eles centralizaram o poder e mandavam para as universidades do Vaticano, as universidades e mais, para formar teólogos mas na verdade são filósofos religiosos. Filósofos religiosos. E você diz para mim então que... E o que você me diz algumas universidades que eles fundaram aqui? Diz alguns que estudaram matemática, filosofia, antropologia. Eles trouxeram o que tinha interesse para eles. Tinha interesse para eles. Eles colocaram matemática, tudo quebrado. Mas nunca falava de humanas, filosofia. Não falaram? Nada, ixi. A filosofia ela foi acrescentada depois da Revolução Russa. Depois da Revolução Russa? Bom tempo na história, hein? Foi começar a falar porque vieram as pessoas pensando o comunismo, né? Chegou a Revolução Russa. Aí veio outra ideologia fora, a ideologia dita socialista, que a gente vai falar já, que totalmente descoesou o Brasil. Certo. Então o poder ele é carismático no Brasil, segue sua agenda histórica sendo carismático, passou para suas frustrações, lançou os fundamentos do território brasileiro, tem a sua repercussão até hoje. E quais são os momentos que você acha mais delicados no aspecto político? E qual a influência poderosa que essa educação pragmática? Então, quando a escola é carismática, primeiro vamos agora para o conceito de educação. O que é a pedagogia? Não existe mais. Quando a pessoa nasce, ela nasce de um prazer. Ela nasce de um prazer. Um prazer do pai e da mãe. Certo. Aí ele vai buscar fundamentos para a vida dele. Fundamentos para a vida dele. Para a vida dele. Então ele vai buscar fundamentos primeiro, fundamentos.
Aí, por que fundamentos? Porque sempre nós somos movidos pelo ganho e pela perda. Pelo ganho e pela perda. Desde o início do homem lá da caverna, ou desde o início que o homem é. Que o outro vídeo você já explicou. Perde pela morte, perde pelo dinheiro, sempre tem uma vitória. Então, primeiro fundamento, aí você vai ser vitorioso, filho. Você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. Então, nossa educação sempre foi educação de assentamento, de assentar o sujeito para a vitória, para vencer. E para vencer na vida, para ter as felicidades sexuais, felicidades materiais. Quando a pessoa não consegue, ela fica frustrada. Eu entendi errado, você está dizendo para mim que a educação carismática está avisando isso? Tá avisando, exato. Quando começou a dar os fundamentos errados, começou a criar vitórias de poucas pessoas, indivíduos, e as outras pessoas vão na carência. Dá um pouquinho, padre, dá um pouquinho para mim. Criou o clientelismo. O clientelismo, a petição. Aí tirou aqueles coronéis que vieram, estão até hoje no poder. Mas os filhos dos coronéis já iam para outras universidades, para aprender como é que gere o Estado. Como é que gera o Estado. Um Estado cristão, católico, carismático. Que ele tinha que sobressair sobre os outros. O brasileiro gosta de sobressair sobre os outros. Sempre é assim. Eu falo que Deus é brasileiro. Então é meio complicado. Porque nós somos a 7ª economia. E somos um dos piores que tem o maior índice de desigualdade do mundo, quase. Nós somos 7ª economia, gera riqueza. A 7ª no mundo. São 242 países. Nós somos a 7ª. Mas estamos entre as piores, a 2ª pior da América. Só perde para o Haiti, que foi o primeiro presidente. Foi a primeira declaração de independência, foi no Haiti. No Haiti. Depois foi. Então, sempre esperando, como é carismático? Sempre esperando uma pessoa baseada no carisma. No carisma. Para poder governar. A ideologia. A ideologia, se é. Ela sempre está esperando que alguém aquele padre é bonzinho, né? É legalzinho. Aquele prefeito é legal, é bonzinho, né? Se estende para toda a sociedade esse fenômeno carismático, nessa formação. Sempre. Inclusive, aí que entra o professor dentro da sala de aula, tem múltiplas éticas. Tem poliética. Tem várias éticas. E aí ele tem que lidar com isso. Que cada um quer uma vitória. E a vitória, ela tem que ter honra. Então tem que ter fundamento. Eu tenho fundamentos. Aí eu vou ter a vitória. A minha vitória não pode ter desonra, não pode ter sangue na mão. Tem que ser transparente. Tem que ser transparente, minha honra, para dar o belo. Que aí fica bonita a minha vitória. Não uma vitória de torcida com uma brigando com a outra, Palmeiras com o Corinthians. Isso não é vitória, não é honra. Então eles querem mostrar a honra num lugar que não é. Jogo é jogo, televisão é televisão, a vitória é sua. A vitória, os seus fundamentos básicos tem que ser com honra. No Brasil não existiu até hoje, só exceções com alguns. Esses alguns são muitos ainda. São muitos que não sujaram a sua mão com sangue. Que eu falo a mão com sangue, não é aquele que atira. É aquele que mata, roubando o governo.
roubando o Estado, onde pode ser aplicado em políticas. Por exemplo, 200 bilhões de dólares foi capturada a Petrobras. 200 bilhões de dólares dá para fazer 200 milhões de casas. Sem contar com funcionamento básico, estrutura. Coloque 100 milhões de casas. Ora, 100 milhões de casas, não, 100 milhões, vou colocar aí 60 milhões de casas, já ficava com problema de moradia no Brasil. Na saúde, 200 milhões, quantas pessoas deixaram de morrer? Isso que é honra. Mesmo não chega lá. Então, no caso, eu vou só para colocar em entendimento melhor, vou fazer uma analogia agora mitológica. Certo. Posso fazer essa mitologia? No Japão, o pessoal brasileiro, acho que o japonês ele trabalha, né? A maioria dos imigrantes japoneses que vieram aqui, a maioria, boa parte dos imigrantes, eram analfabetos. Não sabe nem a mitologia shintoísta. A mitologia shintoísta são dois deuses que eu falei, Zaimatsu e Zainatsu, da 7ª geração. E lá não existe inferno, não tem diabo, tem o Omni. É um ser que fica lá e o sujeito vai com os erros e acertos, fez de bem e mal, escrito. Aí vê lá, ele fez bem, ele sobe para o plano superior. Certo. Ele fez, mas se o cara fez mal, ele vai receber tortura, vai receber picada, os monstros lá vão picar ele, até ele se pagar o que deveu, o que fez em cima. Aí ele pagou uma espécie de prisão temporária, que só o cara vai, as agulhadinhas, etc., as torturas, etc. Aí ele vai para o plano superior. Então, o japonês, quando ele chega numa estrutura desse, que viu que acontece a desonra, a primeira coisa que fez o primeiro-ministro lá foi o quê? Pá! Deu um tiro, pediu perdão e deu um tiro na cabeça, porque ele já, se ele fosse para frente, ele ia cometer mais erro. Então ele falou, eu prefiro ir com meus erros e ir lá e depois eu ganho um plano superior. Então criou um cidadão assim de honra. Consciência moral com honra. Honra. Já no Brasil, carência. Aí vem outras egregas, como o Espiritismo também fala que é Orbis, tá? Orbis você vai precisar, quase igual ao japonês, né? Você precisa se purificar e o cara fica se torturando lá. E tanto que o Allan Kardec morreu de exaustão, né? Ele ficou exausto. Ele não conseguiu, porque não dá para... Por Finício, Deus é indogmático. Deus não existe forma. Não dá para explicar, não dá para doutrinar. Jesus é uma pessoa importante, mas ele fez a parte dele aqui na Terra e se tornou energia. Certo. Energia positiva e negativa. É diferente não existe. Então, para ter a vida melhor, vitória e honra, vai dar o belo. Eu tenho os fundamentos, tenho a vitória. Então, eu, como jovem, eu nasço numa sociedade totalmente desajustada. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter quais fundamentos? Fundamento dos ajustes. Qual é o fundamento que a sociedade desde 1500 fez? Fundamento desajustado. Quem que é responsável por isso? Toda a estrutura oligárquica política que tem dominado aí durante de 1500 até agora. Tanto religiosa como política. Exato. Então, o nosso espaço geográfico, ela hoje, ela está colhendo fruto. Que dentro dessa beleza, eu tenho que ter a justiça. A justiça, ela é importante. E tem que ter a concórdia. Se eu não concordar com a justiça, eu não vou ter o belo também. Não vou ter o belo. Então, se foi justo,
eu concordei que foi justo, não é misericórdia não, se colocar misericórdia, fica muito pedir miséria, fica muito torturante. Um caráter cristão carismático. Fica carismático. Se for na misericórdia, tenha misericórdia de não. Tem que ter concordância para a sociedade, a importância de concordar. Mas o brasileiro ainda não entende que não é a misericórdia, é a concordância. Eu não adianta ficar esperando a caridade. Nos Estados Unidos o cara não espera a caridade, não, ele manda trabalhar, viu? Quer dizer que você acha que a formação carismática brasileira levou o indivíduo ao paternalismo excessivo familiar ou não? Levou ao paternalismo institucional. Institucional. Oligárquico. Institucional. Sindical. Da igreja. E da propriedade dos proprietários e dos próprios trabalhadores também. Os próprios trabalhadores. Então, o próprio trabalhador tem um sindicato deles, que eles são oligárquicos. O Lula nasceu de um sindicato oligárquico. É produto dessa história. É produto dessa história. É um carismático que que cresceu junto com vários líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, da renovação carismática. Não é renovação carismática? Não, da teologia da libertação. Tá. Então, dado que o líder histórico ele é carismático, você falou para mim que a estrutura carismática leva ao paternalismo institucional. Quando se fala parte institucional, nós estamos falando automaticamente em relação ao poder. Então, esse líder carismático, para ele chegar ao poder dentro dessa visão ideológica carismática, ele precisa de umas prévias condições propícias. Quais foram as condições propícias para alguns indivíduos carismáticos ao poder? Começou então em 1500, ficaram 200 anos. Marquês de Pombal tentou, tirou as imagens, tentou fazer. Aí veio Dom Pedro. Dom Pedro I não fez muita coisa. Dom Pedro II, aí fez. Dom Pedro II fez a escola panóptica. Pan significa conjunto, ótica. Um conjunto em que eu vejo todos. Fez a escola igual, o modelo dele foi de Jeremim Betan. Que foi o Jeremim Betan, ele manteve essa escola. Ele era jurista. Ele conseguiu e colocou assim, um centro, como fosse detenção mesmo, ele lá no centro, e colocando as classes, assim, dá para ver a observação toda, o conjunto, para olhar, para poder que os indivíduos sejam percebidos facilmente. Então hoje está instalando câmeras para todos os lugares, isso é o modelo panóptico, para ver, para poder ver, observar e para ver onde estão os focos de doença, os indivíduos, tal, mas no caso lá foi feito, então ele manteve essa escola panóptica que até hoje a gente vê aí. Que o professor, no início, nesse processo, não era para todos, a educação não era para todos. A educação não era para todos? Não, só para os filhos de coronéis. Castro Alves foi uma exceção. O Rui Barbosa já foi um republicano de primeira linha, que ele não queria ver essa bagunça. Se ele voltasse a ver essa bagunça agora, acho que ele só para esclarecer assim, a minha pessoa e o povo da Weber. Dado que foi criadas as condições educacionais no Brasil desse modelo carismático e panótico que você está se referindo, dividiu a nossa sociedade numa escola altamente diferenciada e clara. Então, a partir, vamos colocar agora o seguinte, até o momento era circo. Circo, você já falou. Né? Era circo. As pessoas tinham o padre como referência. Então, mas primeiro ia na missa, depois ia para o circo, depois ia trabalhar. Nos Estados Unidos é assim, escola, banco, igreja. Mudou também. Mudou, inverte. Então a escola primeiro, banco, depois vai para a igreja, vai para o culto deles. Já o nosso não, o nosso vai para o divertimento, depois que vai para a escola. Vai para a escola. O último é a escola. Então a escola foi um referencial só para
para depósito de pessoas, Depósito de pessoas. para assentamento. Para assentamento. Nós temos uma finalidade histórica de assentamento psíquico, psicológico. Por estímulos de Skinner. Meu filho é tão bem na escola, aí o outro lá, ele conseguiu a vitória, ele vai ser engenheiro, então ele não, a opção que ele tem ele vai ser, até 1974, todo mundo queria ser professor, que ganhava igual a juiz, todo mundo. Mas depois de 74, não surgiu um novo fator. Já que se colocou um pouquinho nos termos modernos, vamos caracterizar uma determinada coisa. Se o professor nosso estava numa determinada fase, ele gozava de uma certa seguridade de status, né? O regime que veio depois tirou o status professor. Como ficou essa situação sua? Vamos começar em 1919, começou a ideia do comunismo. Para o Brasil começou as escolas, os intelectuais aqui começaram também nas escolas. Tanto que Getúlio Vargas bateu, excluiu os PCB na vida, excluiu e fez o Estado Novo e fez o governo autoritário dele e excluiu esse pessoal todo. Excluiu tudo. Prece, tal. Jogou na velocidade. Aí em 42, um fato acontece. Já aconteceu. Um fato acontece que mudou toda a estrutura brasileira. Antes já tinha feito, mas esse fato mudou tudo que tinha feito até aquele momento de bom. Apareceu o Irineu Marinho e o Roberto Marinho, apareceu a Rádio Globo. A Rádio Globo começou a fazer a riqueza espúria dela. E o Getúlio Vargas deu a concessão para o Roberto Marinho para apoiá-lo em 1943. 43 começou uma coisa chamada Operação do Imaginário Brasileiro, através da persuasão do Roberto Marinho, das ideologias do Roberto Marinho, que era meio pesada, que ele queria mudar o Brasil no estilo do seu bem prover, totalmente diferente da televisão americana. Ele montou um estilo de TV e rádio, querendo mostrar para o povo que tudo era normal na TV. Apareceu as novelas, os ciclos da terra foram abandonados, quem podia ir no teatro era só o maior rico. Começou uma palavrinha, desvirtuar tudo que o professor falava dentro de sala de aula. Mas começou então a ter um confronto entre o professor e a ideologia vigente. E apoiada, ainda essa rádio, apoiada por Getúlio Vargas, que fez até uma musiquinha. Você sabe dessa musiquinha, né? Como é que é o nome dessa música? Essa música tá Alvo Alves, né? Como é que fala? Você vai mudar uma ideologia que o samba é associado muito à desvinculação, desintegração social, especialmente no Rio de Janeiro. Como é que era a música? A música era Bondinho de São Januário. Começa essa música Alvo Alves. O bondinho de São Januário leva mais um operário, só eu que vou trabalhar. Antigamente não tinha juízo, porque a boemia não dá camisa a ninguém. Por isso eu sou mais um, vou pegar o bondinho de Januário, vou trabalhar e crescer. Essa vista tal Alves que mudou toda a concepção temática do samba do Rio de Janeiro. Que é o samba? De forma ideológica. Ideológico, porque o Getúlio Vargas. Obrigado a fazer o Getúlio Vargas pediu para ele. E também nesse mesmo período, em 42, foi lançado de Stefan Zweig, o País, vírgula, do futuro. País Brasil, vírgula, o país do futuro. Essa vírgula, tirando ela, fica Brasil, país do futuro. Ele foi sutil. Ele foi
Aí mostrou todo brasileiro. Aí os ingleses, franceses compraram essa ideia do Stefan, mas ele foi obrigado a escrever esse livro. Ele sofreu, ele pensou que aqui ele tinha gente boa, maior que ele viu. Tanto que ele escreveu depois o livro A Vida Que Eu Vivi. Lá ele tá dizendo, entre linhas, o que aconteceu com ele. Ele não foi assassinado. Ele não foi suicida, ele foi assassinado, quase certeza, eu não tenho prova. Ele foi assassinado. E algum judeu que apoia ele ainda, que eu não vou falar, eu já vou falar. Eu não vou falar agora não, porque senão vai ficar. Senão eu vou botar, deixa para outra hora, tá? Porque tem muita malandragem na imprensa brasileira. Eles estão colocando a parte hoje, falando sobre violência, falando sobre tal coisa, os policiais estão em estresse, fazendo os bancários fazendo greve. Por que será? Há uma motivação política no ar em uma forma oculta, né? Que acaba nós tentar descobrir o que está se movimentando por trás de toda essa mobilização. Você tem alguma coisa, essa nuance? Eu tenho. Vou deixar um pouco o assunto educação, vou falar da questão do governo do PT. Inclusive, eu fui em 98, estava em Caçapava, era professor em Caçapava, eles me judiaram lá, eu tive que... Eles fizeram eu tinha passado em quarto lugar, não é tão assim que era quando você tinha passado em quarto lugar, e o quinto lugar era do PT. Ele era o diretor, aconteceu um negócio lá, ele teve que, fazer assinar uma coisa lá, e um aluno tacou giz na lousa, caiu no olho da professora, eu cheguei lá bravo, e falei para ele tomar providência, ele não tomou, e abriu um sindicato em cima de mim, eu fui mandado embora. Injusto, hein? E ele era o quinto lugar, ele tomou meu lugar. Último lugar. E eu estava preparado para comprar achar que ele desestruturou tudo eu me desestruturou. Então o PT são uma turminha que reuniu a partir de 78, 90, você vai foi fundado em 1980. 1980, que foi fundado por vários intelectuais, inclusive Marilena Chauí. Vários, tem nome. O braço intelectual. Divide-se só um pouquinho, divide em 5 tripé a formação do Partido dos Trabalhadores. Eles pegaram a linha intelectual, para poder chegar ao Caris Mágico, a linha intelectual, e a governança era a Marilena Chauí. Então ela reunia parte da Secretaria de Cor. Ela reunia parte de. Quem que era mais? Da Marilena Chauí. Aí a segunda, que ela reuniu o corpo dirigente intelectual, Paulo Freire. Paulo Freire fazia tripé com as eclesiais de base. Com uma tentativa de reconciliação. Com a pedagogia do oprimido. Com a pedagogia do oprimido. Querendo conciliar o socialismo e o comunismo. Com o marxismo. Com a igreja. Aí ele montou todo o setor. Aí o Leonardo Boff estava também presente. E o Frei Beto foram os articuladores. Então estava formado o braço intelectual, né? Aí depois forma-se o braço sindical. Aí já o Meneghetti, né? Que a sua estrutura já monta a parte da... João Felício, da Poesp. João Felício da Poesp está montando diversas estruturas. E essas estruturas sindicais com essas pessoas. Aí montou a estrutura ideológica. Sindical, com a estrutura intelectual e da igreja. A pedagógica. A igreja estava já articulada pedagogicamente com o Paulo Freire, o Leonardo Boff e o Hélio Bicudo estava presente na parte do direito. Então na parte dele regimentou os pensadores do direito. E tem também o empresário, né? O empresário Singer representava aquele empresariado supostamente moderno que viria dar uma outra sustentação para que essa estrutura futura do líder carismático viesse. Então estava tudo montado. O Eduardo Suplicy, Márcio Suplicy, esse é o lado deles. Então do PT, e José Dirceu era o articulador de toda essa estrutura. Que era da Juventude Unificada Católica, da UNE, que fazia o tripé com todos os setores. E a ideologia massa que eles adotaram nos bastidores foi do grande filósofo
Grans. Então eles articularam junto com essa turma da USP, que era a única maneira. Que achavam que a educação podia levar a educação podia levar. Só que ele sabia de antemão que eles iam levar um líder carismático, estava precisando das condições propícias. Quando o Luiz Inácio da Silva, o ex-presidente, chega, eles conseguem, através dessa parte carismática, eles precisavam de um carismático. Aí quando ele surge, né, após o processo todo político de abertura no Brasil, essa estrutura carismática sindical joga ele toda a força no dele. Estava montada toda a estrutura. Getúlio Vargas era o quê? Carismático. Da linha carismática. Juscelino Kubitschek era o quê? Participou da linha carismática. Precisou criar as condições propícias para ele chegar lá. Então, olha só, a partir de Getúlio Vargas, a Rede Globo entrou e vários outros empresários, foi fechado o mercado nacional para as grandes empresas. Votorantim, o pai do Emílio Moraes, era senador. Era senador da República. Então, manteve o cimento fechado, não podia entrar cimento. Apareceu o Camargo Correia. Camargo, com todos os seus fenômenos novos surgiram. Tá. Camargo Correia. Surgiram empresários que aproveitaram o fechamento de Getúlio Vargas. Surgiu a Petrobras. Surgiu vários, ao mesmo tempo, surgiu uma elite de trabalhador que controlava o sindicato. Então, as oligarquias políticas, sindical. E por outro lado, tinha uma esquerda que sempre achava que devia, com isso. E achando que ia chegar ao poder através da escola. Da escola. Mas da escola que chegaram lá. Então, outro dado que você viu, ainda vou tocar mais nesse assunto. Mas uma coisa que eu gostaria que você esclarecesse para o povo da UEL, aconteceu um processo no Brasil chamada a ideologização das escolas, dos seus espaços, certo? Através de uma linha marxista. Eu não estou entrando no mérito, se foi ruim ou bom. Você, por exemplo, como você vê esse aspecto do espaço total dominado por uma dominação ideológica, sem dar uma pluralidade de ideias, uma outra opção? E dominou bastante, considerava a escola pública, ao ponto de todo o nosso setor da sociedade foi dominado. Então, assim, ó, quando o governo militar chegou, o modelo de desenvolvimento, também chegou a Rede Globo. Chegou a Rede Globo. E muita gente ia no cinema. Aí tinha aquele repórter Esso, que era da TV, da Rádio Globo. Que era da Rádio Globo. Que fazia, o pessoal ainda fazia assim, Brasil campeão, eles faziam dentro do cinema, eu via as pessoas gritando. Então nós somos inocentes na mão dessas pessoas. O brasileiro, eu tenho até dó quando eu ando nas ruas, eu vejo uma menina com 13 anos, vamos nos bairros mais assim, grávidas, ou rapaz xingando. Então, são esses, porque eles falam que é católico, mas não vão no catolicismo. Hoje tem mais gente, se for colocar mais em termos de gente, tem mais gente nessas igrejas que fala que é Satanás, só pega patologia, tenta fazer caridade, mas não consegue porque já está articulado outras articulações. Então, a partir de 1964, o governo militar, ele entra com uma boa jogada. Vem cá, você acha que o socialismo ia funcionar e funcionou? Estava certo. Naquela época estava certo, o governo militar tinha que entrar, o regime militar tinha que entrar. Eu não estou falando que não e não. Era o momento certo para entrar, mas o Boberi fez cagada. O integracionismo brasileiro, que separou, né, ele em vez de, aqui ó, vou colocar a ideia aqui mais ou menos, né, ele começou a colocar mais forte, fora em outros lugares, a Zona Franca, em vez de colocar a Zona Franca em todo o litoral, ele colocou num lugar para desmatar. O modelo do metis não foi bem traçado? Não foi traçado, foi mal, colocou Brasília no centro. Brasil que gastou de cimento, Votorantim ficou bilionário.
Em 40 anos, 50 anos, o cara ser o 10º mais rico do mundo? O Roberto Marinho ser entre os 10 mais ricos do mundo? Em sistema de comunicação empresarial, ficaram muito rico rápido. E a novela surgiu na rádio em 40. 40. Olha só, 40, foi adaptado. Aí chegou montando um modelo mal feito americano. Porque as novelas brasileiras não tem. Você vê os filmes americanos, são bem feitos, não são. Não tem essa maldade de linguajar, a língua do povo falando coisas besteiras, mostrando a menina. As músicas brasileiras, o cara roda pirolé. Vamos começar de novo? Né, gente? Opa. Nós estávamos falando que houve um processo da ideologização da escola aqui no Brasil, né? E esse processo de ideologização teve um caráter marxista. Vários setores começaram a entrar na ideologia marxista. Eu gostaria que você enfatizasse para mim quais foram as condições que foram propensas para essa ideologização marxista na escola brasileira. Bom, quando os militares fizeram a renovação em 74, democratização do ensino brasileiro, tirou, por pressão do sindicato da CGT, que era um sindicato ligado ao governo, tirou o professor da categoria especial. Ele ganhava igual o juiz, todo mundo queria ser professor. E tinha o mesmo status. Então o status dele era bom. Não, tinha todos os privilégios que tinha. Então ele podia fazer uma viagem, ele tinha poderes de status. Fazer pesquisa, então ele tinha condições. Tanto que o pessoal fala, o pessoal antigo, como a escola anterior do Estado era melhor. 74. Porque a partir de 74, com a ideia de a bateção lá em cima, uma ideia de operarização, se tornou precisar de muitos professores e nesse o governo fez uma coisa errada. Colocou ele, tirou de categoria especial, colocando ele como funcionário público. Criou uma categoria. Com o sindicato ainda. Criou uma categoria. Criou uma categoria, deixa eu chamar aqui criou o sindicato ligado ao professorado. Sindicato ligado ao professorado. Então colocou ele, precisava muita gente. Aí criou a escola, acabou o exame de admissão. Que era muito difícil entrar na escola do Estado. Era muito difícil? Era difícil, tinha que fazer exame de admissão. Tinha até cursinho para fazer exame de admissão. Então era rigoroso. É rigoroso para entrar na escola do Estado. E, eu repeti 3 anos no primeiro ano. Eu fui privilegiado dessa lei. Que aí eu não precisava fazer a admissão e entrar na 5ª série. Certo. Então, porque quem que podia? Somente quem tinha uma base estrutural de família que podia pagar um cursinho, pagar uma professora particular, pagar algumas outras coisas mais para poder entrar ou ter uma família estruturada que era alfabetizada. As famílias que vieram anterior do campo eram analfabetas. Foi lançado para industrialização. Então precisava de gente para funcionar a industrialização que o governo colocou. Entendi. Um milagre brasileiro. Então precisava de gente para entender as normas da indústria que chegou no Brasil. Então precisava de professor. E esse professor começaram a ganhar muito pouco. E aí, ao ganhar muito pouco, ele tinha que viver com a poliética. O que é poliética? Poliótica, eu deixo 2 conceitos muito específicos para o povo do ar. Educação no conceito geográfico
é uma reorganização dos espaços em termos territoriais, aonde se aplica normas e onde se aplica os costumes, aonde vai reger toda uma situação. E é o braço ideológico que seria as Forças Armadas. Esse é o conceito geográfico da educação. Esse outro que você diz... É ideológico. O ideológico é poliética. A poliética seria que você vive numa sociedade fragmentada no aspecto ideológico, com vários tipos de doutrinas e informações, e ela não pode ter um caráter ideológico a escola. Por quê? Porque ela vai lidar com diversos pensamentos dentro da estrutura escolar. Por isso que ela tem que ser menos ideológica, que pode ser o contrário no Brasil. Ela começou a se ideologizar numa estrutura que não tinha como. Ela começou a idealizar com professores que ganhavam menos, né? Com professor que ganha menos. Nesse sentido, o professor ganhava menos, mas ele era poliético. Ele era poliético. Foram muitos os professores que ganhavam mais, resolveram sair da carreira e ir para outros lugares, porque eles ganhavam muito mais. Ganhavam muito mais. Ou montar uma escola particular, formar um objetivo, formar um ângulo, começaram a formar, os professores formaram um cursinho, o objetivo foi formado em função disso. Foi formado em função disso. O ângulo também. Formaram várias escolas, a Politécnica, várias escolas, os professores saíram e falaram, não vou ganhar tanto, eu fui montar minha própria escola. E vou tirar meus filhos também, né? E vou tirar meus filhos e vou colocar na minha escola particular, porque lá vai ter um monte de pessoas poliéticas que não seguem a parte educacional que eu tenho. Então eu vou colocar um filho numa escola lá onde o professor tem uma doutrina por detrás e tenta passar aquela doutrina para o aluno, achando que a doutrina dele é mais importante. Por exemplo, vou pegar uma pessoa com doutrina, uma doutrina do sétimo, sétimo dia. Ele vai puxar a sardinha pro sétimo dia. Se ele é presbiteriano, ele vai puxar a sardinha pro presbiteriano. Então não conseguiu, não consegue, ele vira o próprio ético. Ele não consegue deslargar da ética dele e encontra um ambiente poliético. Então ele se entra como opositor. Entra como opositor. E os alunos como opositores. É um choque, né? É um choque que ele vai ter que administrar isso e assentar. Aí entra o assentamento. Assentamento. No estímulo. Aí ele fala assim, ó, você vai passar, você não vai passar. E é fragmentado a educação. Fica fragmentada. Fica fragmentado. É meia hora, 50 minutos de história, vem um professor evangélico. Aí depois, meia hora, vem um professor ateu. Aí, complica, hein? Complica. Então a idealização da escola foi justamente na hora que rompeu a categoria especial. Que as pessoas eram mais preparadas para viver, ter uma ideia de laico, ter uma junção, e operalizou o setor educacional via sindicato. Via sindicato, uma operação então do setor educacional via sindicato. E aí, 74, aí veio a anistia e veio os professores ditos comunistas que foram sido expulsos, o José de São veio de lá, vários professores vieram. Os braços direitos vieram vários professores. Vários professores aí vieram e falaram, olha, nós somos uma sociedade desigual, os professores são responsáveis por isso, nós temos que fazer uma sociedade igualitária.
Que jeito? Com um monte de poliética. Não tem como. E alguns falavam, tem que ser ateu. Outros falavam, não. Veio uma outra lá e fala que é. Não, vamos. Aí criou a escola, por exemplo. A escola adventista só vai o pessoal adventista. Dividiu. A presbiteriana criou a escola presbiteriana. A Mackenzie, a PUC, Universidade Católica. Aí foi formando-se escolas que não eram públicas, porque eles sabiam que no público tinha o povo. E o povo que foi deturpado pelo romantismo da televisão e da Rádio Globo. E outras televisões. E a ideologia marxista. Então ficou o sonho marxista, mas dentro da escola o aluno, ele via na televisão e desconstruía tudo que o professor fazia lá dentro da sala de aula, porque era poliético, já era desestruturada. E você seguiu um bom percurso de tempo e ainda é real? É real até hoje. É real. É real, porque a categoria ela é movida. O professor, com todo o idealismo que ele tem de ser mais humanista possível. Não entrar em conflito. Perguntaram para mim na aula, professor, você é ateu? Eu falei assim, não. Você acredita no criacionismo? Eu falei, criacionismo? Você acredita no evolucionismo? Eu falei, primeiro, Deus é dogmático, indoutrinário. Aí, para mim, não é ateu. E aí, evolucionista já caiu faz tempo, o Darwin. O Darwin, a teoria dele, apareceu esse dia outro homens. Então já caiu a teoria. Ainda estão discutindo. Não é esse o problema. Isso que acontece. O poliética dentro da escola, a gente está discutindo. Agora acabou o sonho do socialismo, da ideologia que está afundando com o carismático do Luiz Inácio da Silva. É o último líder carismático. Tomara que não apareça outro líder, porque a nossa democracia até agora é democracia carismática. Então, você surge sempre um carismático. E alguns coitadinhos, alguns que acham, eu sofri a ditadura, eu tenho que ser ressarcido. E os policiais que foram mortos, cadê? Ressarcimento para eles também. Cadê o ressarcimento para eles? Um José Genuíno que foi fazer guerrilha lá no Araguaia. Inclusive está preso. Está preso. O Delúbio Soares também está preso. Todos estão na mesma. Por quê? Porque houve um sindicalismo que ideologicamente surgiu no meio dos operários e no meio da escola, que foi o problema dos professores. Foram manipulados. Manipulados por essa ideia de porque é igualitário. Todo mundo quer ser igualitário. Então, se aprendeu na escola a só ser igualitário. É um fingimento. Nós somos desiguais. E o professor ele fica perdido, porque hoje tem muito palavrão. Inclusive eu falando palavrão, até me peço desculpa, fiz um palavrão agora. Anterior eu falei, né? Falei, não sei, qual é que eu falei? Não precisa falar. Mas tá, eu falei, me desculpe, mas tem hora que sai. É o senso comum. Quando o senso comum começa a ficar, falar sobre tal assunto, desconfie. A televisão só lança, tem umas músicas que é assim, os 10 mandamentos do amor. Aí chegou no último, eu saí fora. Vamos ver, meu apartamento, tudo pinga, alguma coisa, cerveja. Muito correndo. Muito correndo. Então isso aí é levado para as crianças de sala de aula também.
os garotos começam a brincar. Então, os grupos, você acha que o cara milionário vai colocar o filho dentro dessa escola? De jeito maneira. Uma família que tem estrutura vai colocar... Tem como. Então, a escola está desestruturada devido a esse desenvolvimento carismático que já vem de 1500. 1500 para cá. Só fazer uma observação, que a estrutura da oração carismática, ela tem uma linha pedagógica, você já provou para mim que existe uma linha pedagógica. E você falou para mim, no processo histórico e econômico do Brasil, houve uma necessidade de abertura para o ensino, que era muito difícil de missão. Até aí tudo bem. Que o professor perdeu também o status de um setor. Passou a sensação para mim que antigamente era melhor a educação ou não? Estão colhendo os frutos. Estão colhendo os frutos. Que antes era por uma elite, ainda continua por uma elite. Quer dizer que era por uma elite que você falou aí, que o professor tinha uma certa estrutura. Que você por aquela elite que é filho quando veio o povão mesmo, na industrialização. Aí modificou toda a estrutura. Modificou, ainda tem uma escola para elite. Duas escolas. E uma para não elite. O povão que compra a imagem da TV e acha que a TV a televisão Globo, principalmente, até agora a SBT com a Record, aquela novelinha. Como o egípcio tratando o egípcio daquele jeito. É a melhor razão. Agora vamos falar uma coisa muito séria. Dado que o líder carismático é aquele que chega sempre ao poder, são criadas condições prévias. Essas condições prévias foram criadas no seio de uma elite bem preparada aqui em São Paulo, né? Com alguns outros setores. Nós já citamos o nome diversos dessas pessoas. Foram bem organizados, tanto junto com a igreja, como o mundo intelectual, o mundo pedagógico, conseguiu levar o líder carismático. Quais as consequências agora que tendo 18, 12 para cá, que esse líder carismático, eu vou dar o nome para o Luiz Inácio da Silva, e nós temos uma conjuntura tão dramática, social e moral muito séria, quais as consequências agora? Quem é que assina a fatura? A fatura do jogo. A fatura ainda tanta gente comprometida. A fatura do jogo ainda é o povo que está passando fome. Eu já falei 200 bilhões que eles deram de prejuízos. 200 bilhões daria para renovar toda a escola brasileira. Daria para renovar toda a escola. Aumentar, fazer um tremendo trabalho de habitação. Mas ficou na mão de poucos aí que está aí. Camargo Correia foi preso. Só uns que não podem mexer, que é o Votorantim, que acho que foi, mas o Votorantim também é uma riqueza espúria. Eles ficaram ricos através do cimento, fechamento. Na época, uma das coisas que o governo militar errou foi não abrir para todos. Começou com o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas deveria abrir para todas as empresas internacionais. Para todas as empresas internacionais. Vim aqui montar e ficou com o Toyota, ficou com a Volkswagen, ficou com algumas. E só lá com um carismático do Collor, que foi eleito na prévia. Líder carismático também. Líder carismático, o caçador de Marajá, que a Rede Globo colocou lá no casamento, onde foi feito lá, falou, o Roberto Marinho falou assim, vou dar de presente à República, tá? E colocou um monte de propaganda, caçador de Marajá. E aí, dessa vez, aí ele ganhou do Luiz Inácio da Silva, conseguiu. Só que a igreja mobilizou contra também essa coisa, tem essa. A igreja católica também não gosta de malandragem. Isso ela não gosta. Só que ela faz vista grossa, que ela pode colocar gente. Não pedir por exército, não. Não pedir para o exército. Hoje, o exército tem que ficar claro para o exército. Eu vou falar, coronéis, generais, não entra no jogo deles. Primeiramente, vou falar para vocês, o Luiz Inácio, a Dilma colocou para ministrar a casa, o ministro de defesa, um sujeito do PCdoB,
Braço armado do PT. Braço armado do PT? Os jornais estão fazendo pressão para que vocês entrem nessa parada. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Se vocês entrarem agora, eles vão pedir asilo político. Falar que o governo militar não deixou. De novo, ó, o mesmo erro. Não entre militares. Deixe eles lá. A justiça vai caber. Cabe a justiça agora. É o momento da justiça. E esse sujeito que está aí é mais uma manobra do Lula e dos comparsas dele para eles sair com a riqueza deles, que eles exploraram o Brasil e outros aí, para ir para fora para pedir asilo. Isso aí é de novo. E chegar lá para ganhar, falar que sair com o dinheiro, falar que não, os militares entraram. Militares, não entrem agora na parada. Não é com vocês, é com a justiça. A justiça ela vem. E primeiro a justiça ela tem que ter concordância. A concordância da justiça. Não tire o presidente, não faça força nenhuma. Eles estão colocando que os militares, os policiais civis, militares estão contra isso, estão matando, etc., para pressionar vocês entrarem. A polícia militar, ela consegue, o Geraldo Alckmin consegue organizar essa polícia civil, todos os governadores conseguem organizar a polícia militar. Agora a Folha de São Paulo, a Veja do blog, que também ganhou as concessões, sempre ficou em cima do muro. Não entre nessa, generais. Vocês são republicanos. Não é coisinha de jogo de pessoas interesseiras, que o senhor Inácio Lula da Silva e alguns empresários brasileiros que estão querendo fazer com que vocês entrem agora. Não entre nessa. Essa é que eles querem. Eles querem que vocês entrem para sair com a riqueza deles para fora, impune, e ainda sair com um herói. Não dá. Por favor, Exército, fique, espere até a justiça, até esses canalhas que roubaram o Brasil, vá para a cadeia. Vá para a cadeia. Não entre agora. Só lá, daqui a 2 anos se quiser. Mas deixa a justiça. E eu falo, o parlamentarismo ainda é o melhor do Brasil. O parlamentarismo acaba com tudo isso. A justiça ela vai ficar livre, só cuidando dos assuntos do Estado. Então, o Exército, é isso que está por detrás dessa jogadinha agora. Estão querendo pressionar vocês para entrar? Não entra nessa, não. É a estratégia do Lula, a estratégia do sindicato. Estão fazendo greve. Estão fazendo greve. Por trás dessa greve, eles estão querendo fazer a bagunça no Brasil. Vai ter mais bagunça agora. Para que alguns consigam sair da situação. Para eles conseguirem. Então eles estão mobilizando todo o sindicato para fazer greve. Então vai haver distúrbios. Vários distúrbios no Brasil. Se continuar fazer. Seja claro, Exército, nós não vamos entrar. O problema é com a justiça. A justiça vai determinar quem é canalha nesse Brasil. Não é vocês agora. Não adianta entrar em como 64, não, com o Golbery Couto Silva, não. O Golbery Couto Silva fez muita besteira. Vocês não vão entrar nessa besteira desse jogo de novo. É um jogo sórdido. Eles querem sair bem na situação. Sair bem na situação. Empurrando para eles. Criaram uma ideologia na escola, a partir de 82, com a anistia, fazendo com que os professores pensassem no socialismo fosse melhor para o Brasil. Nada, foi para o proveito deles. A oligarquia sindical. A oligarquia sindical que está aí no governo. Você conta quem é que está no sindicato? De 80 para cá são os mesmos. São os mesmos.
São os mesmos. Dos mesmos que estão aí. E estão bagunçando. Esses caras são, não, e tem também alguns empresários da parte de jornalística que está atuando também. Ah, eu vi lá hoje, eu vi lá fora, ontem o policial está no estresse. Está estressado, o policial. Está estressado. O professor também está estressado, ele não aguenta muito aluno. Ele fica estressado em sala de aula porque tem muita confusão, muita besteira, eles ficam falando que eles não têm mais a beleza de aprender. Perdeu-se a beleza. Beleza de assentamento, de perder. Não tem uma honra, não tem uma perspectiva de honra, de uma vitória. Uma perspectiva de porque honra. nós tivemos governantes de 40 para cá, com Getúlio Vargas para cá, homens, eu estou falando de 40, porque é industrialização, homens que foram de bases da ideias, primeiro eclesiais, mas depois também se juntou com o socialismo, um falso socialismo, que caiu na União Soviética, porque não dava certo. Não deu certo, não estaria lá. E criou um grupo de ateus e um grupo de religiosos dogmáticos. Dentro da escola. Isso que é o problema. A escola generalizou para vários setores. Generalizou. Então, a escola hoje é um processo de tem que desideologizar ela e desideologizar. Desideologizar ela. Tem que aumentar o salário do professor? Tem. Só que como aumentar o trabalho? Porque vai entrar pessoas que vão estar menos frustrados com o dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. É lógico. O ter é importante. Quando veio o socialismo, com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, você tem que ser. Tem que ser isso, a propriedade é um. Não é isso. Nós temos que aprender hoje a ser desigual. Isso que é a questão. Desigual, mas um desigual que sabe ter oportunidade. Um desigual que saiba ter oportunidade. E honra, não essa vitória por vitória, vitória do Ronaldinho Gaúcho, vitória do cantor, o cara parece cantor, o cara é ídolo, já quer ser tudo igual. Você viu as músicas dos cantores sertanejos? Nossa. Então eles colocam assim, no fundo, que as pessoas gritam, quando ele fala, alô, aí dá um sonzinho lá atrás, não, parece que a galera tá falando tudo, aí o povo parece que vai com a mão e vai com tudo. Ensina geralmente tomar álcool. Álcool degenera. Droga. Então isso dá para ter uma coesão social com esse tipo de educação na televisão? Não tem a televisão, na rádio. É uma coisa desvirtuosa, precisa rever isso aí no futuro. Então, essa questão, quando fala em censura, tem que ter censura sim. Alguns grupos estão ultrapassando os padrões. Começou com Chacrinha. Pegava assim, ó. Aquilo lá começou com a Chacrinha. Chacrinha foi um desvirtuador. Desvirtuador do comportamento social. Mas só que é histórico, né? A televisão, o povo brasileiro, sabe como é que o povo brasileiro é considerado lá fora? Risadinha. Risadinha lá fora. Risadinha. Né? Então a risadinha, ele já vê que é brasileiro quando dá risadinha. Risadinha. Notícia. Impôs um padrão. Não vou desanimo falar, mas é assim mesmo. Começou com Getúlio Vargas, começou já com o jornal Globo, com outros jornais, um atacando o outro, querendo o poder. Aí veio em 74, a Bill fez, tudo bem, foi ótimo. Aí veio a anistia, veio aquele monte de professor comunista que juntou a doutrinária e foi para a escola. E doutrinando a escola de forma sistemático no socialismo, principalmente a área de humanas. Como se a pedagogia fosse uma orientação só marxista. Né? Só marxista. Não é, e ateia. E até ainda pro luxo. E alguns ainda religiosos que foi colocando lá também, foi entrando as pessoas
E aí o que acontece? Você chega na sala de aula, você olha assim, você fala assim, eu sou Finício. O que o Finício faz? Eu sou dogmático. É ateu? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Sim. Mas não como a doutrina cristã. Doutrina é uma coisa. O que ele falou foi outra. Exato. Se o cara é muçulmano, eu falo, ó, aí eu tenho que entrar num acordo em que eu possa, e é difícil. Como é difícil? Que eu estava em sala de aula falando assim, eu falei assim, não, tá. Mas o professor falou que agora, né, é questão de ele é ateu. Ele falou que a criança, eu falei assim, lá vem de novo um professor ateu, aí veio uma mulher que era super entusiasta doutrinária religiosa. Aí eu falei assim, acho que eu vou parar de dar aula, eu não aguento mais. Aí eu fiquei no estresse, parei de dar aula no estresse. Você passou uma sensação para mim que as forças armadas elas estão sendo motivadas de forma enganosa para entrar em situações históricas, para que determinados grupos se ausentem de países, dando a entender que eles estão querendo aproveitar a oportunidade histórica para as forças armadas entrar e eles saíram uma boa? É exatamente isso. Não cai nessa. Essa é a historinha que eles estão querendo fazer. Tanto a mídia como o sindicato, todos vão. E não entra nessa. Essa é a verdade. O exército. É uma informação muito séria da parte dele. O exército não entra nessa parada agora. Não adianta o povo. É o seguinte, vai resolver o exército entrar e continuar um grupo de oligarcos comandando o Brasil e o exército entrar e apoiar eles? Apoiar e achar que eles vão sair de boa e ainda falar que vocês são culpados disso de novo? Não dá. Deixa para a justiça. A justiça está encrencada, porque agora ela tem que mostrar o que é realmente uma justiça com concórdia. Fazer a concórdia, fazer a justiça viável como ela devia ser. O papel da justiça é isso, é mostrar o caminho do justo. E se vocês entrarem agora, eles vão sair como justo, que vocês não são justos. Vocês querem isso? Os militares querem? Militar não quer entrar assim. Então ficar bem claro o seguinte para o povo do ar. O Brasil seguiu um processo pedagógico de linha carismática, determinados setores intelectuais que foi citado aqui apoiou esse líder carismático, que é o ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, e que vários braços ideológicos ajudaram, diversos setores, e hoje nós se encontramos numa crise de ordem moral, política e social sem precedentes nessa história, e ao mesmo tempo você vê o relato do professor Adílio alegando que há uma possibilidade de os militares entrar ainda numa situação vexatória através deles saírem de forma lisonja do país. É uma surpresa para mim, praticamente, essa afirmação. Essa afirmação é o seguinte, que a parte, eles são espertos, eles estão jogando o movimento popular, por exemplo, a greve dos bancários, vão montar, eles são donos da estrutura, a oligarquia sindical. A oligarquia sindical. E a oligarquia dos jornais também, que estão colocando que os policiais militares não têm controle, colocaram eles como corruptores. Embora os fatos estão isolados. São isolados. Já foi identificado dois. São isolados. As polícias estão tomando conta certinho. O que acontece? Aparece um fato isolado, aí a imprensa vai e coloca como como se fosse a estrutura toda. Como fosse toda a polícia militar do estado de São Paulo. O Alckmin sabe disso, que não é. O povo deve saber que é isolado. Tem muita gente do militar que está aí pronto para dar qualidade de vida para o cidadão. Só alguns que no estresse, ele não sabe se o cara vem armado ou não, comete alguma coisa errada, mas só que eles não veem o fato. Porque o policial, talvez o cara
foi correndo em cima dele, não teve outro jeito. E a sociedade era violenta. A sociedade está violenta, porque a televisão deixou assim. A televisão deixou assim. Nós estamos colhendo fruto do Roberto Marinho, e agora estamos colhendo fruto da Record, do SBT. Não dá, essa televisão é péssima qualidade. Pode ter só para dar. Não dá, gente. Nós temos que ter uma televisão de qualidade. Quando era para vir uma televisão de qualidade aqui, o governo fechou. Não veio uma BBC, só veio televisões, televisão comprada, canal comprado, e está na mão dos coronéis. Quem é dono da TV Alagoas? É da família Collor. Quem é dono da TV do Maranhão? Tudo na oligarquia política que manda tudo no Congresso. Tudo está no PMDB. PMDB. Que era o MDB anterior, junto com o pessoal do PDS. Só que Renan Calheiros tem 24 rádios, não sei se você sabia, Renan Calheiros da oligarquia política. Então são rádios que ela tem um compromisso para desvirtuar o cidadão. E fazer uma cultura de saque, desculpe, não uma cultura de gente, mas uma cultura só de sacanagem. De desinformação. O romantismo, a televisão, as novelas, pegou o romantismo de Romeu e Julieta, e as mulheres acham que vai encontrar, é o inverso, ou coloca a mulher sempre em segunda categoria. Então de forma baixa. Forma baixa, a música em forma baixa. Então a mulher sempre colocando a mulher em segunda categoria. Vem descendo, até aquela música, vai descendo na boquinha da garrafa. Que é uma baixaria aquilo. Então aqui lá, quando um inglês o alemão vê a letra, você diz, que isso? Tá louco? Isso é demais. Isso é demais, né? Então, por isso que o turismo sexual no Brasil é muito grande, bem elevado por causa disso. Porque sabe que tem jovens que não têm condições, eles oferecem 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, menina. Só que o governo alemão agora, só para efeito de observação jornalística, o governo alemão agora passou uma lei no Congresso Nacional, no sistema de governo deles, que o alemão que for preso aqui no turismo aqui, ele vai ser preso, ele vai chegar na Alemanha, acabar os dias, já vai ser preso, vai assumir o Código Penal de lá, se ele for pego no movimento com uma menor aqui no turismo, ou participar até uma flagrante por violência. Então é o primeiro país da Europa a tomar uma iniciativa séria contra eles próprios, para você ver como é que são países quando querem resolver os seus problemas. Então, dentro dessa, agora colocando assim, dentro da coesão que eu falei, da centopeia, aqui ó, eu tenho um desenho aqui que vocês estão vendo aqui, vou trazer para vocês aqui. Ó, então você tem, a organização ela vai indo, tem 4 perninhas, 3 perninhas, pode ser uma perninha fora, mas ela volta de novo, tá certo? E vai andando, então a sociedade ela vai estruturada, uma estruturação dinâmica, onde não existe um líder carismático, mas toda a sociedade ela caminha com o poder. Ela caminha com o poder, junto. Então, o poder, como a educação, é mais ou menos a árvore dos fenícios, que eu vou falar da árvore de sabedoria. Então nós temos fundamentos. O fundamento. Quando nós nascemos, nós não tínhamos nada. Nós queríamos só prazer da mãe. E buscar, olhando para frente, buscando os fundamentos que eu tenho, que eu vou me segurar para eu conseguir a vitória. A vitória é ter um leitinho, ter um mamar. Aí eu tem vitória. Então ele aprendia. Aí ele honrava. Tá. É com honra. Vitória é com honra, que vai dar a beleza. A beleza, ela caminha para a concórdia. Se não tiver concórdia, a vitória não tem concórdia. Tem que ter concórdia. Tem que ter concórdia. Se não tiver concórdia, não vai dar. Não vai dar. Se for esse negócio de misericórdia, se for esse negócio de caridade,
não faz uma sociedade coesa. Não faz a coisa. Porque sempre vai junto. Capenga, porque sempre um vai precisar da caridade do outro. É concordância. Eu tenho um produto, eu tenho trabalho, tem. Uma escola boa, tem. Se eu tenho uma escola boa, logicamente eu vou ter justiça. Justiça. E a justiça, eu vou ter, através das duas, eu vou ter entendimento. Entendimento. E sabedoria. Sabedoria. E aí eu vou ter princípios e causas. Princípios e causas. Então eu chego uma hora que eu tenho todos os princípios de uma boa justiça, de bom entendimento, que vai se juntar a outros e formar um conjunto que vão seguir a centopeia certinho. Mas mesmo um falhando aqui, mas o outro regula e fala, vem pra cá. Tem uma pessoa que está aqui fora, mas sabe que essa pessoa respeita o conjunto. No brasileiro é o inverso. Tem um conjunto aqui que faz doutores da lei e do ensino do saber, que são os oligarcas, tanto doutrinários, tanto da igreja, como também do sindicato e como dos jornais e da televisão, que já começou, que acham que eles são donos do Brasil. Então eles ficam aqui fora. Então o que acontece? Essa turminha ela continua, enquanto isso aqui sofre na miséria. Fica à margem de toda uma... Aí não há concordância. Social, não há concordância. E a sabedoria não impera. Fica só... Quer dizer que a educação... Sabedoria carismática. Quer dizer que a situação carismática leva a essas propensões que nós assistimos aqui. Você tem alguma coisa a concluir a mais assim que você poderia dizer para o povo lá a respeito da... Esse é o momento de reflexão. Ou até vai fazer dia 2 agora, dia 28, dia 17, foi quando Getúlio Vargas implementou em 43 e dia 2 de dezembro quando Estevão Zaigo morreu, 43. Então são momentos históricos que nós estamos passando e cada 50 anos essa modificação, vem um poder, vem outro, nós estamos agora na modificação. E não pode, o exército não pode entrar nessa não. Essa não é a ressalva. Essa é a ressalva que você faz para que o exército não entre, que possa estar sendo manipulado, ter uma tentativa de manipulação para que alguns setores saiam do país e... É preciso que a justiça tire esse péssimo. Momento da justiça. É o momento da justiça. E os governos militares têm que ter voltar de novo. O ministro da defesa não pode ser um militar. Ele tem que ser das Forças Armadas ligado com a justiça. Ligado com a justiça. E não ligado como fizeram no civil do PCdoB para provocar as Forças Armadas. Para provocar as Forças Armadas. Eles fizeram isso para provocar as Forças Armadas. Não entre, o exército não entra nesse jogo. Não entra. Eles vão vai se perder. Então, o exército vai se perder. Deixe a justiça resolver. Porque esse da justiça, o que entrou, Aldo Rabelo... Ele é comprometido com o PCdoB, sempre foi historicamente comprometido com o Partido dos Trabalhadores. Um dos responsáveis, um dos ideólogos foi o João Amazonas, que sempre incentivou ao partido ir ao reboque do PCdoB, já que ele não tinha essa estrutura nenhuma. Ele está até hoje está dando o que dando. Então, olhando essas relações políticas no país aí. E o Paulinho da Força Sindical, não faça esse jogo também, porque você também pertencia à época de 74. A CGT foi formada pelo governo militar. Foi formado pelo governo militar. Então, a CGT, olha, o governo militar não pode deixar esses grupos oligárquicos, o exército, deixe que a justiça, se ela é oligárquica, ela tem que mostrar a carinha dela agora. Se ela for republicana, é hora dela atuar.
E ela tá, o setor atuando bem. Está atuando. O professor, vários juízes, Moro, muitos tantos. o próprio juiz aqui foi embora, o Negrão lá, o Mendes. Tem vários juízes que estão querendo mudanças nesse país. E eu proponho parlamentarismo. Parlamentarismo sem os senadores. Diminuir os custos gerais do Congresso. Então é isso que eu... Fica mais Você fala para mim. Sim, fica mais acesso. Também sou parlamentarista, também favorável ao parlamentarismo. Eu quero deixar um recado para o Rodoel da seguinte maneira. A história tem demonstrado que o líder carismático, toda vez que ele, no processo histórico, chegou ao poder, foi analisado aqui todas as mazelas da educação brasileira, na sua gênese, até chegar ao setor mais que foi responsável em termos intelectual a chegada desse líder carismático se encontrou. A situação do país está aí. Mas nós não podemos perder a esperança de perspectivas novas. Como ele falou no debate anterior, não tive a oportunidade de ver assistir, que as modificações que operam na sociedade são de 40 e 40 anos. Então, possa vir, sociologicamente, algumas mudanças surgir nesse espaço de tempo, já está dando algumas amostras. Como ele deu algumas análises, ele já colocou sobre isso. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer e agradecer ao povo da UEL. Eu posso estar nos assistindo com paciência e algumas colocações finais também. As colocações finais eu espero que tenha entendido que possa, algumas coisas que eu errei, mas é um Mas erro. acertou. Mas eu estou tentando Bem intencionado. bem e colabore com a gente, que vai ser pela Caixa Econômica Federal. A gente está esperando dinheiro para montar o verdadeiro, para ter o CNPJ, tudo certinho, para fazer o jornal desvinculado, tentando mostrar a verdade, por exemplo, de um jornal voltado para a pesquisa e não só para o populismo, que nem alguns jornalistas estão fazendo aí, que é só através de dinheiro. Só para ter análise, eu fico assim, o Hulk, a hora que apresentou aquele negócio, assim, que achando fosse diferente, mostrou lá o judeu lá, que fosse diferente do filho do Alckmin. Mas é tudo infelicidade dele. Foi a infelicidade dele fazer isso, né? Foi. É um nível que chega. Como se ele fosse pertencesse ao grupo diferenciado, que o outro não pertencesse ao outro grupo, não esse mesmo privilégio de Deus, de ser salvado num acidente de avião, como se ele fosse uma categoria especial. Isso já está errado. Então, isso é os nossos ídolos da TV. O nosso ídolo da TV. Que eu acho que sempre são privilegiados. Dá até assim. Aliás, eu tinha até um negócio, eu parei que o número de aumento de vendas sempre cresceu muito de forma acentuada, não sei se você sabia. Então eu tinha um o pentagrama do. Mas é por causa do verbo, não é por causa do símbolo de coisa ali. Não, porque a questão dos judeus é complicada, viu? Ele sempre, o Moisés, ele foi lá e copiou dos egípcios. Eu, como finista, estou falando isso. Que eu vim antes, minha família veio antes dele, sabe toda a história dos judeus. Obrigado. Obrigado. E o Jornal Mundo da Expressão, mais uma vez, vem encerrar esse compromisso, levantando algumas ideias que precisam ser colocadas. Hoje nós analisamos de forma assim um pouco a educação, nós vamos aprofundar mais sempre, que é um tema extenso, que merece uma maior reflexão. Foi colocado as posições de maneira justa, de maneiras claras e objetivas. Esperamos que vocês possam refletir sobre esse atual, as ideias que nós levamos aqui de forma honesta. Nosso jornal é imparcial, apartidário, não é ideologizado, deixar bem claro. O Jornal Mundo da Expressão não é ideologizado, ou seja, aqui está aberto a todas as tendências de pensamento. Então é um jornal liberal nessa questão. Está querendo ser, está precisando ser e vai ter uma envergadura nesse sentido. Nesse sentido, que vai buscar e eu tenho uma hora que eu vou parar e ele vai continuar como repórter. Ou eu continuo lá nos bastidores. Mas é isso aí. Tá, muito obrigado por vocês. A continha vai estar aí, viu? Continua, que nós temos novos fatos, novas abordagens. O próximo tema será sobre... avançar mais um pouquinho na questão
da ligação partidária. Partidária. No Brasil. No próximo estudo vai ser sobre essa questão. Poder, e nós vamos analisar sociologia, antropologia, filosofia, para a pessoa entender a estrutura do poder. Do poder e de como é que ele está. Hoje, particularmente, nós demos só uma pincelada. Na próxima, nós vamos abordar ela mais no campo, no terreno filosófico, sociológico e montar a história em cima disso, né? Montar a história em cima disso. Porque, ó, por aqui já vê que mesmo mandando um desenhozinho novo, um desenhozinho, que a sociedade ela tem que ir conforme tudo, não um grupo sair aqui igual mandar isso aqui, nós somos a República. Na República, nós somos parte dessa sociedade. A República. Então, tá bom. Obrigado. Boa noite, obrigado ao povo do Lavar. Obrigado.